E aí pessoas, bom, novamente com o unboxing aqui de processador 1155, o último que eu trouxe foi o Xeon E3 1270 e esse aqui é um Xeon E3 também, mas é o 1230 versão 2. Comprei ele na loja JSF, comprei no dia 4/6 e chegou para mim no dia 20/7. O envio foi HK, como vocês veem, Hong Kong Post. A loja da JSF é uma loja bem comum, compro geralmente por ela. O valor aqui do produto total foi de R$205 com o cupomzinho de desconto que eu consegui, né? Normalmente seria 220 e poucos, mas com o cupom ficou ali R$200. Esse processador aqui, ele é extremamente parecido com um i7 3770, mas ele não tem o gráfico integrado. E por que é extremamente parecido e não igual? Bem, porque ele tem uma diferença no clock somente. Então eu vou mostrar para vocês aqui da frequência, né? Tá aqui o processador, ele vem sempre com essa pasta térmica aqui. E tá aqui ele. Então deixa eu dar um foco aqui, vamos ver se vai focar. Então vejam só, Xeon E3 1230 versão 2. Funciona aqui na frequência base de 3.3 GHz. Então qual a diferença dele para o i7? Fora os gráficos, né? O i7 ele tem uma frequência base de 3.4 e com boost vai até 3.9. Já esse Xeon aqui é 3.3 e com boost até 3.7. Mas lembre-se que boost não é overclock. Turbo boost vai somente em um núcleo, ou seja, somente um núcleo desse processador vai chegar a 3.7. Os outros vão chegar ali menos, 3.5, 3.4 na média. Já o do i7, um núcleo vai chegar a 3.9 e o restante ali a menos. Então tomem cuidado com isso, porque as pessoas às vezes confundem overclock, onde todos os núcleos ficarão a, por exemplo, 3.7, o que não é o caso disso aqui. Isso aqui é um turbo boost, tá? Mas enfim, como eu digo, ele é muito parecido com o i7, embora não seja realmente o i7, é muito parecido com o i7 e é o que eu prefiro, porque o valor dele é bem em conta em relação, por exemplo, ao 1240 versão 2 e o 1270 versão 2. Embora, né, tenha uma diferença de frequência, eu acho que ele vale mais a pena do que os outros. Eu vou testar ele hoje com essa placa-mãe aqui, ó. É a placa-mãe que eu trouxe em outro vídeo. É uma placa-mãe Atermeter B75. É bem legalzinha ela, trouxe poucas vezes no canal, mas eu vou trazer mais vezes, vou fazer um vídeo aqui agora só para mostrar para vocês se o processador está funcionando, né? Estou aqui com o i5 2500, aí eu vou tirar o i5, colocar esse processador aqui, vou testar em alguns jogos pesados hoje, só para vocês verem mesmo o desempenho. E depois eu faço um outro vídeo mais específico desse kit aqui. Ainda planejo mexer um pouco com o kit 1155, tá certo? Então eu vou lá no computador e vamos dar início aos jogos. E antes de começarem os testes, vejam só o que eu vi no processador, na parte dos contatos. Veio com um selo chinês. Então eu não tinha visto antes, mas agora estou vendo. Então tomem cuidado com isso, porque é bem incomum, primeira vez que acontece isso comigo, mas não deixem o processador assim, viu? Tirem esse selo aqui antes que alguma coisa aconteça com vocês. E agora está aqui o processador, né? Já foi conectado e está funcionando sem problemas nenhum. É um E3 1230 versão 2, ele é um Ivy Bridge, aquele 1270 que eu mostrei para vocês semana passada era Sand Bridge. Ele tem um TDP máximo de 69 watts, 22 nanômetros, né? Como eu disse, tomem cuidado com esse negócio de 32 e 22 nanômetros. Isso não significa que um processador é melhor que o outro só por conta disso. Eu vou falar mais também no final do vídeo. E ele tem 4 núcleos, 8 threads, tem um cache de 8 MB no level 3 e ele tem uma frequência base de 3.3 GHz com o núcleo podendo chegar até 3.7. A placa-mãe, aquela Atermeter, como eu disse para vocês, ela é reconhecida como um Intel B75, ela tem um chipset Southbridge Q77 e, para quem ficou curioso e perguntou, ela funciona em PCI Express 3.0 x16, tá certo? Em relação às memórias, está funcionando aqui a 1600 MHz, 2 pentes de 8 GB em Dual Channel. Uma coisa interessante é que, embora a placa-mãe não permita que eu altere a frequência nas latências, então você pode tentar na BIOS lá, eu não achei nenhuma opção que mudasse isso, mas quando eu coloquei o processador,
ele já foi automaticamente para a frequência máxima que diz lá automaticamente no Intel Arc, né, que é 1600. Já no 1270 foi 1333. Mas vale lembrar que eu já tive um 1Z77 e eu já testei esse processador outra vez e ele conseguia chegar ali a 1866 com a placa-mãe que deixasse eu alterar as frequências e latências. Mas como essa aqui não deixa, vai com base mesmo no que o processador aceita normalmente. A placa de vídeo, como vocês podem ver, é aquela RX 570 da Dataland. Estou gostando muito do desempenho dela. Ela aparece como Power Color, mas é somente uma subsidiária. E ela funciona mesmo em 3.0, como vocês podem ver. E às vezes apareceu 1.1 porque não está sendo utilizada, mas depois, quando é utilizado, vai para 3.0. O primeiro jogo que eu vou testar aqui é o Assassin's Creed Odyssey. Eu vou limitar aqui para 30 FPS e vou colocar na qualidade gráfica alta. Por que eu estou fazendo isso? Bem, por muito tempo eu achei que o problema do Assassin's Creed Odyssey era somente com processadores antigos, esses processadores Ivy Bridge, Sandy Bridge, que eles não funcionavam bem, né, por conta do clock baixo. Mas depois de ter uma placa de vídeo NVIDIA, eu entendi que não era bem assim, porque com a NVIDIA esses processadores eles conseguem pelo menos os 60 FPS. O problema maior parece estar mesmo com a otimização da Ubisoft com as placas de vídeo AMD. Então, independente do processador, eu não vou conseguir uma média legal de FPS nesse jogo aqui se eu estiver usando uma placa de vídeo AMD. Então eu coloquei limitando mesmo a 30 FPS e coloquei na qualidade gráfica alta. Se eu não estivesse limitando, ficaria lá 35, 40, ficaria muito instável, então deixei logo limitado. Vocês podem ver que o frame time fica legal. Ainda assim, vez ou outra vai dar uma queda no frame time, vai ficar abaixo aí dos 30, mas nada demais, dá para jogar normalmente dessa forma aqui. Vejam que a utilização da placa de vídeo fica cerca de 60%, a utilização do processador fica cerca de 60% a 70%. A temperatura da placa de vídeo fica cerca de 70 graus e a temperatura do processador fica abaixo dos 60 graus. Então tá ok. Claro que o legal seria ali 60 FPS, mas mesmo colocando no baixo, eu não consegui manter ali 60 FPS, ficava 45, 50. Então ficou dessa forma aqui mesmo, fica parecido com os consoles. Não tá do melhor jeito que um gamer de PC gosta, mas tá tranquilo também para jogar, para você zerar dessa forma. Realmente com placa AMD é basicamente que eu consigo, pelo menos com essa aqui, né, que é essa RX 570. O próximo jogo é o Metro Exodus, um jogo também bem pesado. Eu coloquei a qualidade gráfica ali alta, né, mas alterei algumas coisas, tirei a tesselação para tentar manter ali aos 60 FPS de média, e eu consegui. Embora eu não tenha jogado tanto assim, tantas fases para saber se em qualquer lugar vai ficar mesmo 60 FPS, na maior parte do tempo nessa missão que eu fiz aqui ficou sim aos 60 FPS, vez ou outra vai dar uma queda para 55, né? Mas é algo bem passageiro, no resto do tempo vai ficar mesmo a média de 60 FPS. A utilização da RX fica em torno de 67 a 70%, já a do processador fica em torno também parecido com isso, né? 70% ali. A média ficou sempre 60%, mas eu não ativei a sincronização vertical e eu também não mudei através do Riva Tuner lá a limitação. Então não sei porque ficou limitado certinho aos 60. Eu sei que com essa qualidade gráfica aqui fica mesmo ali 61, 63 no máximo, mas não sei porque ficou limitado. Embora, né, não vai fazer muita diferença, que aqui já fica com uma configuração gráfica mais ideal, já fica com um desempenho mais ideal, diferente um pouco lá do Assassin's Creed que fica 30, né, aqui fica uns 60, eu achei bem tranquilo dessa forma. Como eu disse, não sei se em todos os locais do jogo vai ficar assim, mas nos locais que eu consegui aqui nessa missão, ficou aos 60 e ficou agradável de se jogar. Eu gostei pelo menos muito mais do desempenho do Metro Exodus do que do Assassin's Creed Odyssey. Próximo jogo também da Ubisoft é o Watch Dogs 2, acho que a maioria de vocês pegou aí gratuitamente, né? Testei primeiramente em Full HD com as configurações no baixo e também parecido com o Assassin's Creed Odyssey, eu não consegui manter os 60 FPS na média. Aqui ficou até um pouco melhor a média, né? Ficou em torno de 56, mas às vezes dava uma queda aí para 50, mas a média ficou 56 nessa parte que eu testei aqui. Talvez seja mesmo isso, quando você abre o Watch Dogs também tem uma otimização para placas de vídeo NVIDIA, então eu acho que realmente é isso mesmo, é um problema da otimização da Ubisoft com a placa de vídeo da AMD, e elas não funcionam tão bem assim.
Então eu posso testar depois esse processador aqui com RTX para mostrar para vocês que deve alcançar melhor os 60 FPS do que a RX 570, e não é só por conta da qualidade gráfica, eu acho mesmo que é a otimização. Então outra coisa que eu fiz foi o seguinte: assim como o Assassin's Creed Odyssey, eu limitei o FPS para 30 e coloquei a qualidade gráfica no muito alta. Assim eu consegui uma média de FPS de 30 FPS, ficando estável nisso, assim também como Assassin's Creed Odyssey. Como eu disse, no Assassin's não fica do jeito que todo PC Gamer quer, aos 60, né? Mas fica ali parecido com o que também está no console. Só que aqui eu tenho uma coisa para falar: esse jogo dessa forma aqui me deu dor de cabeça. Não aquele tipo de dor de cabeça de dar trabalho, e sim a realmente dor de cabeça. Eu não sei se atacou o labirintite, o que foi, por conta de alguma configuração, ou talvez por conta do meu monitor, que é uma TV, e aí fica grande demais, por conta do jeito que o jogo funciona. Mas me deu dor de cabeça, então não consegui fazer muitos testes porque simplesmente ele estava me deixando enjoado por algum motivo. Então ficou estável, mas não ficou agradável ao meu jeito de jogar. E o último jogo é o Need for Speed Heat. Testei em Full HD com tudo no baixo também. O Need for Speed Heat tem dado um trabalho para as minhas configurações atuais. Eu não vejo quase nenhuma conseguindo manter-se estável aos 60 FPS quando você coloca em corridas. Então veja aqui que eu coloquei uma corrida e a média de FPS ficou em 44 mesmo no baixo. O uso da RX fica em torno de 70%, né? Já o uso do processador fica em torno de 70%. Eu sei que vocês vão estar já ficando doido com minha jogatina aqui nesse jogo, mas eu não entendi ainda como que se joga. Talvez eu peguei o pior carro de todos com digeribilidade para pessoas ruins que nem eu, né? Mas realmente não consigo jogar direito. Simplesmente estou mostrando um teste aqui para vocês do que eu consegui, e não consegui uma média de 60 FPS, pelo menos em corridas, tá? Ficou em torno de 46 FPS. Já fora das corridas, eu vou mostrar para vocês um trechinho aí que o FPS médio fica bem melhor, fica em torno de 60 FPS médio mesmo. Talvez porque tem menos NPCs, menos detalhes nas ruas, então ficou com uma média legal fora das corridas. Mas quando você coloca dentro, fica assim mesmo, 44, 46 FPS, e isso é uma constante em outras configurações até mais potentes que eu testei. Ainda assim, quando coloco em corrida, dá essa grande queda de FPS. Então eu acho que tem uma coisa nova aí nesses jogos da EA que não estão tão otimizados também. Eu lembro que eu estava testando o outro Need for Speed e era bem suave de jogar, o outro Battlefield 1 também era mais suave de jogar. Agora com Battlefield 5 e o novo Need for Speed eu não consegui um desempenho tão legal com as configurações que eu tenho aqui em casa. E falando de benchmark mesmo, esse aqui foi o que eu consegui com o E3 1230 versão 2, e eu vou fazer um comparativo com vocês do 1270, do 1620 e do 1230. Vejam que no single thread quem ganha ali é o 1230 por um pouquinho, né? 371 contra 370 do 1620 e 360 do 1270 versão 1. Já no multithread, o 1270 versão 1 faz 1700 no multithread, o 1620 versão 1 faz 1800 e o 1230 versão 2 faz 1700. Então o 1620 no multithread continua ganhando do 1230, que é um processador bem parecido com o i7 3770, lembrando que o 1230 versão 2 ele tem 22 nanômetros e o 1620 tem 32. Então tome cuidado com quem fica falando essas coisas aí de nanômetro, 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 nanômetro. Esquece de ver cache, esquece de ver clock base, que do 1620 tem um clock base maior, e o turbo, embora menor, né, como eu disse, o turbo é somente o núcleo. Então tomem cuidado com isso de simplesmente comparar nanômetros. E eu fiz também um teste no Premiere para testar o multithread, né? Então vejam que o 1270 fez uma renderização de uma edição que eu fiz em 16 minutos e 40 segundos, o 1620 fez em 12 minutos e 29 segundos e o 1230 versão 2 fez em 13 minutos e 14 segundos. Então teve boa diferença entre o 1230 versão 2 e o 1270, só que ainda assim o 1620, por conta daquele multithread que eu mostrei para vocês, ele se dá melhor também nesse tipo de programa do que o 1230 versão 2, mesmo parecendo para algumas pessoas um processador que é mais antigo e pior. Não é assim que acontece na realidade. E deixando aqui para vocês, como sempre, a loja que eu comprei o processador, né, a JSF. Hoje ele está bem mais caro, R$ 256 mais 8 de frete.
Não recomendo que compre desse preço, espere um pouquinho, porque esse processador aqui realmente fica ali alternando, né? Às vezes ele fica mais barato, às vezes fica mais caro. Se tiver 220, você vai usar um cupom e aí vai conseguir cerca de R$200, vai dar um preço bem bacana. A 256 eu não recomendo, então espere um pouco. Essa loja é bacana, o processador é bacana, eu recomendo ele, mas esse preço aqui está um pouco salgado, então tomem cuidado com isso. E não se esqueça uma coisa, o canal ele tem um cupom promocional de primeira compra, então se você está fazendo sua conta agora, igual essa aqui, que é uma conta nova, você pode usar, por exemplo, o código TAT, que é o código do canal. Então, ao invés de dar R$17 de desconto no seu produto, que é o desconto normal para a primeira compra, ele dá um desconto de 22. Então, sua compra ficaria de R$200. O processador que eu estou mostrando para vocês ficaria cerca de R$200. Então, caso seja a sua primeira compra, considere usar o código do canal, o código TAT, que aí vai me ajudar. E também vai te ajudar a ter um desconto um pouco maior, né, do que o normal. E por hoje é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau!